Oi pessoal, Natália Saavedra por aqui. Se você já me conhece, gratidão por voltar. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui nesse canal a gente transmite conhecimento que transforma. Hoje eu quero comentar com vocês sobre o filme Deadpool e o que isso pode te ensinar sobre manifestação e vidas paralelas, realidades paralelas, né? Esse filme é um filme muito interessante, muito inteligente. Na minha opinião, óbvio, né? Tem pessoas que pode ser que discordem. Eu gosto sempre de observar a linguagem simbólica que as coisas nos trazem, né? Porque a gente sabe que se vem de Hollywood é porque existe uma mensagenzinha ali por trás, existe algo que estão querendo que a gente entenda. E como diz aquela frase, né? Para quem tem olhos para ver, que veja. Eu achei super interessante que eles resolveram colocar para esse Deadpool um tema que está surgindo muito diversas fontes nesses filmes de super-herói, a questão do universo multidimensional, né, dos multi-universos. Eu acho isso curioso. Por quê? Porque se a gente pega o arquétipo do herói, qual é a história, o que tem por trás desse arquétipo? Ele está sempre fazendo uma quest, né, fazendo uma grande missão, passando por diversas pequenos obstáculos, pequenos desafios, para chegar num determinado ponto. O arquétipo do herói, ele carrega essa mensagem de sacrifício, principalmente de autossacrifício, em prol de algo maior ou de um grande número de pessoas. Essa é uma questão que fica muito por trás, é um arquétipo muito forte dentro da humanidade, principalmente no inconsciente coletivo, né? A gente tem grandes mestres, como por exemplo Jesus, que fez exatamente esse sacrifício por todas as outras pessoas, e etc. Que tudo isso está dentro desse arquétipo da ideia de que para se ter uma evolução, para que muitos ganhem, é preciso que exista esse sacrifício, exista essa questão que passa, enfim. E eu achei interessante que eles colocaram essa questão dos multiversos dentro dos super-heróis, não é por acaso. Nós estamos tomando cada vez mais consciência, né? Estou falando assim com o meu público aqui desse canal, né? Com o pessoal que já estudou, que está fazendo ressonância, ou se ainda não fez ressonância já está no caminho. Então, é um pessoal que já está um pouco mais consciente de que nós temos vidas paralelas dimensionais, nós temos vidas simultâneas, que a gente não existe só nesse universo. E olha como é interessante de eles começarem a colocar isso também na jornada do herói, né? Nos super-heróis, nas histórias dos super-heróis. É claro que vão dizer, por que isso? É simplesmente para poder vender mais filme, porque aí mata num determinado filme, aí pode chamar em outro, etc. Ok. A gente pode enxergar dessa forma, ou a gente pode enxergar a parte simbólica, porque o que passa pra gente a gente assistir repetidamente vários filmes diferentes contando uma mesma história. A gente está sendo programado para aquilo, tem uma mensagem que está sendo passada ali no fundo de tudo para gente que está conseguindo prestar atenção no que eles estão querendo passar para gente. Olha que interessante, o Deadpool, ele é uma pessoa, um ser humano que adquire grandes poderes depois de estar numa situação de doença, né? Se a gente olha o simbolismo por trás disso, é aquela ideia, né, que se fala, né, da noite escura da alma e etc. Depois que ele passa por esse momento simbólico de, né, partida de uma arrasta para cima, né, naquela plataforma a gente tem que cuidar das palavras, ele se torna uma pessoa, entre aspas, imortal, né? Até a questão, todo o processo que ele passa, tem uma história muito interessante que é do Corpo Arco-Íris. Eu vou deixar aqui nos comentários esse livro, é muito interessante para entender o quanto esse simbolismo está muito próximo, né? Então, a gente já está vendo que existe todo um rito ali, uma mensagem sendo passada, né? E essa é a questão, né? Por mais que o Deadpool ele seja super engraçado, ele faça muitas piadas, etc., ele joga muito com essa mensagem simbólica de que existe ali uma ressurreição, de que existe uma transformação e etc., né?
É interessante quando a gente começa a olhar o que tem por trás, quem é que a gente conhece, que ressuscitou, né? Olha ali. E aí não é coincidência de que no terceiro filme ele fica falando que ele é o Messias, enfim, né? Só falei e sai correndo, né? E nesse terceiro filme, que eu acho que é assim, foi numa crescente, né? Eu tive a oportunidade de assistir o segundo filme um pouco antes de assistir o terceiro filme. Eu assisti pela segunda vez o segundo filme, antes de assistir o terceiro filme. Então essas coisas assim ficaram muito frescas na minha memória, né? Todas essas partes, né? Porque é uma trilogia, enfim. E aí, olha que interessante, né? Quando a gente olha para o exemplo do Deadpool só pelo que ele é, né? Pelo personagem que ele é, a gente já começa a entender um pouco sobre a manifestação, né? Ou seja, enquanto a gente não morre, entre aspas, para tudo aquilo que a gente não é, para tudo aquilo que, no caso, né, por exemplo, ter um câncer, nada mais é do que uma representação bem simbólica daquilo que a gente sabe, né? Quem lê Louise Hay, Cristina Cari, etc., sabe que o câncer nada mais é do que um grande ódio, do que uma grande raiva, que acaba se cristalizando no corpo físico, né? O corpo físico é o último corpo onde isso acaba se manifestando. E aí, olha que interessante, né? Vem logo uma doença cuja cura é incurável. O que significa uma doença que é incurável? Que a cura está dentro de si. Olha que curioso isso, né? E enquanto a gente não consegue curar a si mesmo, ou seja, ir para dentro e resolver todas as suas questões dentro, a gente não consegue se transformar para fora, a gente não consegue ter uma nova vida, como foi o caso do Deadpool, né? E aí, quando a gente vai olhar esse terceiro filme, que eu achei super interessante, que ele foi para uma outra realidade para... enfim, ele fez toda uma transformação nas realidades lá e ele sacrificou o próprio relacionamento dele para ele estava suficiente. Afinal de contas, tá tudo bem, tá todo mundo feliz, eu estou miserável, mas os outros estão felizes, tá tudo certo. Olha que simbólico isso. E o que acontecia? O Deadpool não conseguia prosperar, não conseguia fazer dinheiro, estava com o aluguel atrasado. Olha como todas as coisas estão relacionadas. Tudo que eu venho falando aqui no canal tá sendo mostrado no filme. Claro, vocês vão dizer, é uma história. É uma história. É uma história simbólica. Olha quantas coisas está sendo falado. Ele foi lá, ele resolveu a história paralela onde tinha acontecido a situação XYZ. Enfim, não vou dar muito spoiler. E aí ele tinha essa vida morna, meia boca, mas que estava tudo bem. Que é o que acontece com muitas pessoas. Muitas pessoas não têm, assim, uma vida extraordinária, mas tá tudo bem. A pessoa tá no furor de cocô, né? Como eu gosto de falar, né? Que eu aprendi com a professora Cristina Cari, essa expressão. E eu levo pra minha vida, assim, que é... você tá numa situação que não tá muito boa, porque tá fedendo, mas tá quentinho, você não sai daquilo dali. E o Deadpool tava exatamente nesse lugar. Deadpool ainda por cima, né? Aí eu achei interessante que enfim, eu vou ter que contar um pouquinho do filme, né? Em alguns pontos do filme, quando ele finalmente vai chegar nesse momento dessa virada, o que acontece? Ele é chamado para mudar linhas temporais. Ou seja, para ele fazer uma transformação na linha temporal, porque a linha temporal dele iria morrer se as coisas continuassem do jeito que estavam. E olha que interessante, né? Quando a gente está parado na vida, quando a gente não está em movimento, quando a gente não está criando campo, quando a gente não está manifestando, quando a gente não está co-criando uma vida, o que acontece? Tudo ao nosso redor começa a ser destruído. Para que a gente se mova, para que a gente entre em movimento, tudo está sempre em movimento. Isso é uma coisa que o professor Hélio fala e que é muito verdade. A cadeira que parece estar parada, ela está se movendo. A mesa está se movendo. Tudo está se movendo. Portanto, aquilo que para de se mover faz um arrasta para cima para uma outra dimensão, né? A gente tem que cuidar da palavra na plataforma. Eu tô falando para vocês, mas eu espero que esteja dando para entender, né? Bom, vamos lá. Então, o que ele ia precisar fazer? Ele ia precisar fazer um salto, ir em outras linhas temporais para
pegar um determinado recurso, né, não vou dar muito spoiler, para que ele conseguisse se transformar, para que ele conseguisse mudar as coisas. E olha como é interessante, né? Quando a gente começa nesse caminho de autoconhecimento, nesse caminho de mudança, quando a gente quer manifestar coisas novas, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ir lá na origem. Curiosamente, o que não é coincidência, o Deadpool tinha que ir buscar um elemento que era da energia Yang, né, do masculino. E olha que interessante, ele não estava criando campo na vida dele, não estava manifestando, não estava em relacionamento, e ele foi buscar o masculino dele. Não dele especificamente, mas enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer. E olha como é interessante, né? A gente, quando está nessa caminhada, que a gente quer buscar, quer fazer manifestação, quer transformar a nossa vida, a gente precisa ir até a origem dos nossos problemas, das nossas dificuldades, a gente precisa até o ponto inicial de tudo isso e a gente precisa resgatar a nossa essência original. Enquanto a gente não resgata a nossa essência, quem a gente verdadeiramente é, a nossa polaridade yin, a nossa polaridade yang, a gente não consegue dar esse salto quântico. E aí tem várias questões, né, que aparecem, tipo, o filme ele começa com a questão da morte, né, não dá ter que cuidar a palavra, mas enfim, ou seja, ali já está sinalizando a necessidade de uma transformação, né, e aí tudo aquilo para que ele conseguisse criar uma nova vida, uma vida de verdade, uma vida mais autêntica, uma vida em que ele era o protagonista da história dele, entende? E aí é muito interessante porque a gente pode fazer vários paralelos com o processo de manifestação. Ele vai indo parar num lugar, não vou dar muito spoiler, tá? Mas ele vai indo parar num lugar que se chama Vortex. Para quem lê Abraham Hicks, a estéreo Abraham Hicks, já se ligou no que ele tá falando. O que é o Vortex, gente? O Vortex é o lugar onde todas as coisas são criadas. É o ponto zero. Que é o ponto zero, é onde você chega depois que você já foi lá na origem de tudo aquilo que estava te bloqueando, tudo aquilo que estava impedindo a sua manifestação. E ele vai lá para o Vortex. E o que ele faz nesse Vortex, né? Ele faz várias coisas, enfim, acontecem várias coisas, e depois que ele está nesse Vortex, que tem vários elementos que a gente poderia falar por horas, assim, o quanto é simbólico, depois que ele vai para esse Vortex, ele volta para essa realidade para continuar na transformação das outras linhas temporais. Porque o que acontece quando você faz um processo de PNL, por exemplo, em que você troca uma tela mental de escassez, de dificuldade, etc., para uma tela de manifestação. Você resolve lá na origem, ressignifica a situação. O que acontece? Todas as telas mentais vão sendo trocadas na linha do tempo até o momento presente. E é por isso que você vê uma mudança instantânea. E aí, olha aí, ele precisou sair do Vortex, do ponto zero, para o momento presente, para dar continuidade para essa transformação. E olha que curioso, ele chega na realidade, no aqui e agora, e o que acontece? Do Vortex também saem várias outras versões dele mesmo, né? Desculpa aí, gente. Acabei dando spoiler. Mas por que isso é tão importante? Por que isso tem um significado tão importante? Porque quando você está fazendo uma mudança, quando você está, né, passando por esse processo de manifestação, você acaba tendo que lidar com versões de si mesmo que não são mais você. Dentro de nós temos diversas versões nossas, tem uma versão sua que é super crítica, tem uma versão sua que é super criança, tem uma versão sua que é uma cabeça que não para de falar, tem uma versão sua que é a polaridade oposta sua, ou seja, é a sua polaridade feminina se você for um homem, ou uma polaridade masculina se você for uma mulher. Ou seja, tudo aquilo ali existe dentro de você e você precisa olhar para isso quando você está buscando a sua autenticidade, quem você realmente quer, quem você realmente é e aquilo que você realmente quer na sua vida, que é a verdadeira manifestação. A gente manifesta quando a gente é autêntico, quando a gente está com o nosso yin e yang muito bem resolvidos dentro da gente, né? Que é o nosso feminino e é o nosso masculino.
E aí a gente consegue ir para a vida com verdade, manifestando a nossa verdade no mundo. E aí olha como não é por acaso que quando ele encontra todas essas versões dele mesmo, ele encontra uma única versão feminina dele mesmo. Olha como é curioso, gente. Olha como é curioso. Por quê? Porque eles poderiam ter feito mais versões dele que fossem femininas, mas só fizeram uma. Porque é Yin Yang. Olha como esse filme é simbólico, gente! É muito mais do que dar risada. Isso é exatamente a mesma coisa para homens e para mulheres. Você vai encontrar a sua outra polaridade quando você está começando a integrar todas as suas partes. E aí foi super curioso, né? Porque também, novamente, teve o movimento da morte, né? Que é super pertinente dentro da jornada do herói. Estamos falando de arquétipos, né, gente? E aí, acontece mais uma vez a parte em que ele precisou se fundir com esse masculino dele. Se fundir com isso, e foi muito forte. Porque, afinal de contas, depois disso, ele veio como uma pessoa transformada. Ele estava pronto para uma nova vida. E foi muito interessante porque dentro disso, né, dentro desses personagens, desses símbolos, etc., teve também um personagem que era justamente esse homem com Yang, com o seu Yin muito aflorado, ferido, né? Que é quando aquele homem fica muito afeminado. Tinha uma mulher com o seu masculino ferido, muito acentuado, e que esses precisaram ser destruídos para que ele pudesse ter a sua verdadeira identidade, a sua verdadeira identidade, autoridade, autenticidade, para que ele pudesse criar essa nova vida, manifestar essa nova vida no aqui e agora, nessa linha temporal. E a partir de tudo isso que foi feito, a linha temporal fez algo que nunca tinha sido feito, que era se transformar, iniciar uma nova linha temporal. Olha como esse filme nos mostra várias etapas de uma manifestação, gente. Tudo isso é exatamente o mesmo processo no nosso subconsciente. E o que eu acho sensacional, que é o pulo do gato do próprio Deadpool, o Ryan Reynolds, ele é genial nesse sentido, porque quando você está dando risada, você está se abrindo para as informações, você está se abrindo para as ideias. E eles colocaram isso em muitos momentos, ou seja, você se abria muito para a hipnose que estava sendo passada, né? Para a mensagem que estava sendo passada. E eu achei isso muito sensacional, porque com isso você consegue ter muito mais aprendizado, aquele aprendizado fica muito mais integrado dentro de você, né? Que é exatamente aquilo que a gente tem que trazer para a nossa vida se a gente quer manifestar. O caminho ele não é sofrido, gente, como carregar de uma cruz, como diz uma mestra minha. O caminho ele é doce, é leve, tranquilo. Então, é sobre isso, gente. É sobre isso que eu queria falar para vocês, sobre manifestação. O filme do Deadpool, eu saí assim, nossa, adorei, assim, pelo lado simbólico mesmo, assim. Eu, sinceramente, não leio quadrinhos, não vejo essas coisas. Eu vou no cinema para aprender sobre símbolos, sobre histórias, sobre o meu inconsciente, porque, afinal de contas, se eu estou indo assistir aquele filme, é porque aquele filme tem algo no meu subconsciente. Então, é muito cirúrgico, assim, os lugares que eu vou assistir, os filmes que eu vou assistir, porque eu sei que aquilo vai programar o meu subconsciente, né? Então, eu tenho que estar muito atenta para o que eu estou trazendo para dentro de mim, né? Claro que tem várias outras questões que a gente pode escolher olhar para o Deadpool, né? Porque, afinal de contas, a gente não vê aquilo que a gente acredita. A gente acredita naquilo que a gente não acredita naquilo que a gente vê aquilo que a gente acredita, né? Ou seja, a gente vai para o cinema assistir aquilo que já está de acordo com o nosso sistema de crenças, né?
Então, eu trouxe para vocês, assim, toda essa análise da manifestação sobre o Deadpool, justamente para que vocês consigam entender a mensagem que eu quero trazer para vocês nesse portal da manifestação, né? Eu deixo aqui o convite, é só até sexta-feira para se inscrever, gente. Não são muitas vagas, porque eu não consigo dar conta de muita gente ao mesmo tempo. Vai ser como se você estivesse passando por uma sessão comigo de PNL. E é muito simples, o valor é, assim, ó, simbólico, é um presente verdadeiramente. Te inscreve aqui na descrição, vai estar o link para se inscrever. E vem você também passar por essa jornada do herói, ver você também transformar o seu subconsciente e trazer uma grande manifestação de uma nova vida para você. Se o Deadpool conseguiu fazer, você também consegue. É isso, gente. Um beijo grande, um ótimo dia para vocês e até a próxima.